Olha, hoje a gente vai fundo em um dos princípios mais, eu diria, essenciais de Alcoólicos Anônimos, que é a primeira tradição. E o interessante é que, à primeira vista, ela soa quase como um paradoxo. Mas é ali, nessa aparente contradição, que está o segredo para a sobrevivência de milhões de pessoas. É essa aqui, ó. Nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar. A recuperação individual depende da unidade de AA. Uau! É uma declaração, assim, super poderosa, quase absoluta, né? Não é uma sugestão, não é um talvez, é uma afirmação fundamental. O que está sendo dito aqui é que a unidade do grupo não é só importante, ela é a condição para que qualquer pessoa possa se recuperar. É a base de tudo, tudo mesmo. E aí, claro, surgir aquela dúvida, né? Peraí, se o grupo vem sempre em primeiro lugar, o que acontece com o indivíduo? Quer dizer que a pessoa tem que ser, sei lá, engolida pelo grupo? Isso leva a gente direto para o centro de um paradoxo muito interessante. Pois é, o mais curioso é que o próprio material de AA chama os membros de um bando de anarquistas. É sério. Então, como é que pode um grupo de pessoas que, por natureza, prezam tanto a liberdade individual, de repente concordar em colocar o bem comum acima de tudo? Como é que essa conta fecha? Vamos dar uma olhada nisso. Fica bem claro o conflito, né? De um lado, você tem essa ordem do grupo, a unidade é a coisa mais preciosa que existe. Sem ela, a AA simplesmente morre. Mas do outro lado tem a realidade do indivíduo, que é uma liberdade quase anárquica mesmo. Ninguém pode ser forçado, ninguém pode ser punido, muito menos expulso. Então, como é que essas duas coisas, que parecem opostos, conseguem existir no mesmo lugar? E para deixar o mistério ainda maior, a estrutura toda de AA não é baseada em regras. Pensa bem, os 12 passos são sugestões. As 12 tradições, que são a garantia da unidade, não tem um único você não pode, ou faça isso. Ninguém está mandando em ninguém. Então, de onde é que vem a cola? Qual é a força que mantém esse grupo unido? Bom, a resposta para esse paradoxo não está em nenhuma regra escrita, em nenhuma lei imposta pelo grupo. A resposta, na verdade, está na realidade brutal que cada membro ali enfrenta. É uma força que a gente não vê, mas que é absolutamente irresistível. A grande sacada é o seguinte, a obediência, a conformidade, ela não vem da pressão de outras pessoas. Ela vem da necessidade de seguir certos princípios espirituais de recuperação. Por quê? Porque a vida da pessoa depende disso. Simples assim. Não é uma obediência a um chefe ou a um líder, mas sim a uma verdade fundamental para a sobrevivência. E essa lei invisível é implacável. Funciona assim. Primeiro, a pessoa se desvia dos princípios de recuperação. Segundo, a penalidade vem, e ela é descrita como rápida e certa. E terceiro, o resultado é doença e morte. Ponto. Não tem um comitê julgando, não tem ninguém apontando o dedo. A própria doença se encarrega de aplicar a sentença. É uma consequência, sabe? Natural e inevitável. E o mais interessante é que o que começa como uma obediência meio que por necessidade, sabe? Por puro medo da morte, isso vai se transformando. Com o tempo, essa coisa que parecia uma imposição vira uma escolha consciente, vira um jeito de viver que a pessoa passa a valorizar de verdade. A perspectiva muda, da água para o vinho. Ok, vamos pensar um pouco. Se a sobrevivência de cada um depende desses princípios, isso leva a gente para uma conclusão da qual não tem como escapar sobre o papel do grupo nisso tudo. A lógica é perfeita. Olha só, a recuperação de uma pessoa depende de princípios espirituais, certo? Só que esses princípios não dá para praticar sozinho, isolado no mundo. Eles exigem um grupo, uma comunidade. Logo, para que o indivíduo sobreviva, o grupo precisa sobreviver. É uma corrente. A recuperação não acontece num vácuo, né? Precisa de gente, de troca, de um ambiente seguro. A fonte é bem clara, a maioria das pessoas simplesmente não consegue se recuperar sem um grupo. De repente, a sobrevivência do grupo vira uma questão de vida ou morte pessoal. E é aí que a ficha cai. A pessoa percebe que, para o seu próprio bem, qualquer desejo, qualquer ambição pessoal que possa colocar em risco a unidade do grupo tem que ficar de lado. E não é porque alguém mandou, não. É por puro instinto de sobrevivência. Para essa ideia toda não ficar só na teoria, o material de AA usa uma analogia, cara, que é muito poderosa. É uma história real de vida ou morte, que é basicamente a primeira tradição acontecendo na prática. A história é a do capitão Ed Rickenbacker.
Em 1942, o avião dele, que era um herói de guerra, caiu no meio do Oceano Pacífico. Ele e a tripulação ficaram à deriva, em botes salva-vidas, por 24 dias. Imagina só, eles estavam literalmente no meio do nada, cercados de perigo, com pouquíssima comida, pouquíssima água. A situação era desesperadora. E ali, naquele bote, qual era a regra? O bem-estar comum deles estava acima de absolutamente tudo. Ninguém podia pensar, eu vou guardar essa água só para mim. Não dava. Não podiam se dar esse luxo. Eles encontraram força juntos, numa fé que, segundo os relatos, era inabalável. No fim das contas, a sobrevivência de um dependia totalmente da unidade de todos. Isso é a primeira tradição na sua forma mais crua, mais real possível. E com essa imagem na cabeça, a gente volta para o paradoxo lá do começo, só que agora com um outro olhar. A gente começa a entender que unidade e liberdade não são coisas opostas. Na verdade, uma é a condição para a outra existir. A unidade de AA é, no fundo, a base compartilhada que garante que o grupo sobreviva. Ela que mantém o bote salva-vidas flutuando. E sem esse bote, não tem recuperação individual, não tem para onde ir. É a existência do grupo que dá para a pessoa a liberdade de poder focar na sua recuperação. Ou seja, a unidade não tira a liberdade. Pelo contrário, ela cria a liberdade. Então, resumindo, ter unidade não é sobre ser dominado pelo grupo, sobre ter a sua vontade esmagada. É sobre proteger o bote salva-vidas que todo mundo ali dentro precisa para sobreviver. É uma questão de inteligência, não de submissão. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Qual é o verdadeiro custo da liberdade individual absoluta quando a sobrevivência de todo mundo está em jogo?